Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, disciplina Fundamentos Matemáticos para a Computação, tema da aula Técnicas de Demonstração. Olá, alunas e alunos do curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Professor Cláudio Fabiano Mota Toledo, homem de pele clara e cabelos curtos e escuros. A tela está dividida entre um slide de fundo claro à esquerda que exibe o nome da disciplina e o tema da aula, e a imagem do professor reduzida à direita. Nesta videoaula eu vou falar de técnicas de demonstração, começando pelas demonstrações informais, seguido pelas técnicas de demonstração direta, contraposição e absurdo. Bom, para falar a respeito de demonstrações, sejam elas informais, nós precisamos ter a ideia de teoremas. O teorema ele é uma afirmação que pode ser provada como verdadeira por meio de afirmações já demonstradas. De certa forma, nas aulas anteriores, nós já vínhamos provando teoremas, nós vínhamos partindo de hipóteses, inferindo resultados válidos até chegar a determinada conclusão também válida para um certo domínio. Bom, então, basicamente, dado P implica em Q, se P for verdadeiro e provarmos que Q também o será, então essa implicação se torna verdadeira. E aí temos um teorema. Então, os teoremas são provados. Só que agora, nós vamos ver que teoremas podem ser provados de modo menos formal do que o que estávamos fazendo antes, usando a lógica proposicional e a lógica de predicados. Ou seja, nós vamos ver uma maneira mais informal de estar apresentando essas demonstrações, mas sem fugir de um formalismo matemático coerente. Mas antes disso tudo, nós vamos começar pelo fato de quando não é válido. Bom, quando não é válido um argumento, nós derrubamos eles. Uma das maneiras mais fáceis de se derrubar ele é através de um contra-exemplo, tá? Para mostrar que aquela conjectura, que aquele argumento, ele é falso. Então, por exemplo, se alguém afirma que todos os animais que vivem no oceano são peixes, basta você apontar que baleia é um mamífero, então, logo não é peixe, e isso é um contra-exemplo, mais do que suficiente. Se alguém diz que todo inteiro menor do que 10 é maior do que 5, você pode falar que 2 já é um contra-exemplo. 2 é menor que 10 e 2 não é maior que 5, apesar de existirem outros contra-exemplos possíveis. Então, basta um contra-exemplo para mostrar que uma conjectura é falsa, tá? Então, para todo inteiro, por exemplo, considerando aqui, para todo inteiro positivo n fatorial é menor ou igual que n ao quadrado? Bom, você pode tentar verificar isso. Considerando todo inteiro positivo, para n igual a 1, você vai verificar que é verdadeiro. Para n igual a 2 é verdadeiro, n igual a 3 também. Só que quando chega em n igual a 4, temos um contra-exemplo. No slide intitulado Demonstrações Informais, explicado pelo professor, a exemplificação traz os dados. Para todo inteiro positivo n fatorial, menor ou igual que n elevado a 2. N igual 1, 1 fatorial, igual 1 elevado a 2. N igual 2, 2 fatorial, igual 2 menor que 2 elevado a 2, igual 4. N igual 3, 3 fatorial, igual 6 menor que 2 elevado a 3, igual 8. N igual 4, 4 fatorial, igual 24 menor ou igual, barra, 4 elevado a 2, igual 16, falso, contra-exemplo. O problema aí é que se n igual a 4 continuasse válida e você fosse tentar fazer isso até quando, Então, essa situação de você provar com um contra-exemplo é legal, é interessante quando não é muito complicado você definir esse contra-exemplo. Temos também a situação da demonstração informal, que seria a demonstração por exaustão. Então, por exemplo, para qualquer inteiro positivo menor ou igual a 5, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 com 5 vezes o inteiro. Então, representando isso matematicamente, temos n ao quadrado menor que 10 mais 5 vezes n. Considerando para qualquer inteiro positivo, o que vai menor ou igual a 5? Observe que nós temos um domínio muito bem definido e um domínio formado por uma coleção de valores bem limitada. Isso significa que
podemos verificar caso a caso. Esse é o escopo da demonstração por exaustão. Nós verificamos caso a caso se aquela conjectura é válida. Verificamos aqui para n igual a 1 é válida, para n igual a 2, para n igual a 3, que também é válida para n igual a 4 e n igual a 5. Ou seja, essa conjectura é válida para qualquer inteiro positivo menor ou igual a 5, que é o que estava aqui estabelecido. No exemplo de exaustão citado pelo professor, n igual 1, 1 elevado a 2, igual 1 menor que 10 mais 5 vezes 1 igual 15. N igual 2, 2 elevado a 2, igual 4 menor que 10 mais 5 vezes 2 igual 20. N igual 3, 3 elevado a 2, igual 9 menor que 10 mais 5 vezes 3 igual 25. N igual 4, 4 elevado a 2, igual 16 menor que 10 mais 5 vezes 4 igual 30. N igual 5, 5 elevado a 2, igual 25 menor que 10 mais 5 vezes 5 igual 35. Só que se alguém tenta generalizar e falar para qualquer inteiro positivo, o quadrado do inteiro é menor ou igual à soma de 10 vezes com 5 vezes o inteiro, isso já complica. Se eu for tentar agora continuar na linha da demonstração por exaustão, primeiro que não dá, porque é para qualquer inteiro positivo. Estamos falando aqui de uma coleção ilimitada de valores. Mas, nesse caso, felizmente, a gente encontra um contra-exemplo em n igual a 7, em n igual a 8. Então, logo, logo, nos deparamos com um contra-exemplo que mostram que para qualquer inteiro positivo, essa conjectura se torna falsa. Na sequência dos exemplos de exaustão, para qualquer inteiro positivo, n igual 6, 6 elevado a 2, igual 36 menor que 10 mais 5 vezes 6 igual 40. N igual 7, 7 elevado a 2, igual 49, menor que 10 mais 5 vezes 7 igual 45. N igual 8, 8 elevado a 2, igual 64, menor que 10 mais 5 vezes 8 igual 50. Ao lado dos dois últimos exemplos, há um X vermelho. Mas, se eu tivesse que provar isso, né, e não fosse tão trivial assim por exaustão, a encontrar um contra-exemplo, eu tenho técnicas que me permitem provar para qualquer valor se aquela conjectura vai ser válida ou não. Tá? Nesse caso, felizmente, para n igual a 7, nós já encontramos um contra-exemplo. Então, a primeira técnica para provar para uma situação em que você não está num domínio finito, em que você pode exaustivamente verificar todos os casos, uma primeira técnica é a demonstração direta. Então, nós temos uma hipótese e dela vamos deduzir uma conclusão, uma tese. É o tipo de demonstração que já vínhamos fazendo nas aulas anteriores. Então, por quê? Porque nós estabelecíamos uma sequência de demonstração partindo de uma hipótese e chegando numa conclusão, através daquelas regras de inferência, regras de equivalência lógica que vimos. Aqui nós vamos ver isso agora de uma forma menos formal, né? Como vimos na lógica proposicional e de predicados. Suponha, então, que se x é um inteiro par e y é um inteiro par, então o produto de x e y é um inteiro par. Bom, como é que nós vamos demonstrar isso? Primeiro passo, identificar a hipótese e a tese. X é um inteiro par e y é um inteiro par é a minha tese. Então, eu tenho duas proposições combinadas com o conectivo e. Só que eu não preciso escrever isso aqui. Eu posso, por exemplo, deixar dessa forma. Apesar do professor falar que são as teses, as duas citações anteriores são as hipóteses. E xy é um inteiro par. Essa seria a minha tese. Bom, mas nesse caso, para facilitar meu raciocínio, é interessante representar matematicamente. Então, eu tenho que x é um múltiplo de 2, 2 vezes a, onde a é um inteiro, para representar que é par. Mesma coisa para o y, vai ser um múltiplo 2 vezes b, múltiplo de 2, onde b é um inteiro. E o x vezes y também é par, ou seja, múltiplo de 2, considerando c aqui um valor inteiro. Bom, agora para demonstrar, usando a demonstração direta, eu parto da hipótese, que é essa combinação x é inteiro par e y é inteiro par, para chegar na tese, só que eu já vou fazer isso usando a linguagem, a representação matemática. Então, substituo x vezes y por 2a vezes 2b,
que é nada mais nada menos do que pensar isso aqui considerando o 2 multiplicando o que vem depois, a vezes 2 vezes b, que é um inteiro k, porque o produto de 3 inteiros vai resultar um inteiro k. E dessa forma, eu tenho que x vezes y vai resultar sempre num número par, porque eu considerei dois valores pares quaisquer. Dessa forma, se o produto é par, eu provei a minha tese, certo? Usando a demonstração direta, porque parti da hipótese para chegar na tese. No terceiro passo explicado pelo professor, os dados são: seja x igual 2a para a inteiro e y igual 2b para b inteiro, x vezes y é igual 2a vezes 2b, igual 2, abre parêntese, a vezes 2b, fecha parêntese, igual 2k, onde k igual a vezes 2b é um inteiro. Logo, x, y igual 2b é par. Um outro exemplo. Se um inteiro for divisível por 6, então o dobro desse inteiro será divisível por 4. Novamente, usando a demonstração direta, eu identifico a hipótese que é x é divisível por 6, que significa o quê? Que x é um múltiplo de 6, ou seja, x é 6 vezes a inteiro. O dobro desse inteiro tem que ser divisível por 4, ou seja, 2 vezes esse inteiro tem que ser um múltiplo do número 4. E aí, como é que eu vou provar isso? Eu parto da hipótese que x é um múltiplo, é divisível por 6, certo? Multiplico por 2 esse x, verifico que eu obtenho 12 do outro lado, mas o que é o 12? 4 vezes 3, ou seja, eu tenho que 2 vezes x é igual a 4 vezes um valor k, que é inteiro, que é esse 3 vezes a. Logo, eu tenho que, para um x múltiplo de 6 quaisquer, 2 vezes x também vai ser um múltiplo do número 4, vai ser divisível por 4. Dessa forma, eu provei a minha tese por demonstração direta. No slide com o exemplo de inteiro divisível por 6 comentado pelo professor, a informação: prova, dado x igual 6a, temos que x é igual 6a, 2x é igual 12a, 2x é igual 4 vezes 3a, 2x é igual 4k, onde k é igual 3a inteiro. Logo, 2x é divisível por 4. Na demonstração por contraposição, eu faço o quê? Eu assumo que se P implica em Q, eu posso provar que Q negado implica em P negado. Por quê? Muitas vezes é mais fácil esse caminho. Então, saindo de uma hipótese para chegar na tese, passa a ser, às vezes, mais fácil negar a tese e chegar na hipótese. Só que isso eu posso fazer porque é uma equivalência tautológica. Por favor, montem a tabela verdade e verifiquem essa equivalência tautológica. A equivalência tautológica que o professor pede para verificar é proposição composta se P, então Q, se e somente se, proposição composta, se não Q, então não P. Vamos a um exemplo. Se o quadrado de um inteiro for ímpar, então o inteiro terá que ser ímpar. Observem que a minha hipótese é o quadrado de um inteiro é ímpar, e a minha tese é que esse inteiro é ímpar. Sair daqui e chegar até aqui com demonstração direta pode ser complicado, porque eu vou calcular uma raiz, ou vou ter que decompor o x. Então, é mais fácil pensar essa demonstração negando. No slide com o exemplo citado pelo professor de contraposição, os dados: hipótese P, x elevado a 2 igual 2a mais 1. Tese Q, x igual 2b mais 1. A e B são inteiros. À direita, uma caixa de texto com as negações. Não P, x elevado a 2 igual 2a. Não Q, x igual 2b. Eu nego P, que seria, se o quadrado de um inteiro ele não é ímpar, significa que ele vai ser par. E se o inteiro não é par, não é ímpar, ele vai ser par. Dessa maneira, agora eu posso partir da minha tese negada e chegar na minha hipótese negada por contraposição. Então, demonstrando por contraposição, eu tenho que, dado que x é igual a 2b, que é a negação da minha tese, se eu elevar isso ao quadrado, eu tenho 4b ao quadrado, que nada mais é do que 2 vezes 2b ao quadrado, ou seja, 2 vezes k. X ao quadrado também é um número par.
Logo, eu provei negando agora, chegando à conclusão da minha hipótese negada. Então, eu tenho aqui uma demonstração por contraposição. Na explicação, uma informação na última linha não foi citada. X elevado a 2 igual 2k. K é igual 2b elevado a 2 inteiro. Vamos agora analisar o caso em que temos um C e somente C como um exemplo também de como podemos usar a contraposição. Então, nesse caso, lembrando, C e somente C significa o bicondicional, ou seja, P implica em Q e Q implica em P. Isso significa que temos que provar sentenças onde aparece C e somente C, considerando a ida e a volta do bicondicional. Para fazer isso, nesse exemplo aqui, nós temos que considerar, por exemplo, que eu vou ter um P que pode ser o meu x vezes y, o produto, né, é um número ímpar, e considerando que x é ímpar e y é ímpar. Bom, nesse caso, para A, B e C inteiros. No slide explicado pelo professor, as informações do exemplo são P, xy igual 2a mais 1, Q, x igual 2b mais 1 e y igual 2c mais 1. No slide seguinte, se P, então Q, P, xy igual 2a mais 1 implica que x igual 2b mais 1 e y igual 2c mais 1. Para fazer a ida, eu suponho então que eu tenho, dado que o produto é ímpar, eu quero chegar à conclusão que Q é ímpar e Y é ímpar. Por quê? Se o produto de x, y será ímpar, então, desmembrando aqui o C e somente C, x e y, tanto x quanto y, são ímpares. É um E. Bom, para eu provar isso, fica mais fácil por contraposição. Por quê? A contraposição, o Q negado, vai tornar isso aqui um OU com x par e y par. Ao falar sobre a contraposição do Q negado, o professor indica a letra E, que está entre os valores x igual 2b mais 1 e y igual 2c mais 1 da proposição Q. E a minha hipótese se torna chegar no produto XY igual a ímpar. Eu tenho que chegar nessa hipótese negada. Então, XY agora tem que ser par. No mesmo slide, os dados da contraposição são: não Q implica não P, não Q, x igual 2b ou y igual 2c. Então, o que eu vou fazer? Eu parto que x vezes y, eu tenho como hipótese, que é o Q negado, que x é par ou y é par. Considerando x par, eu vou ter aqui facilmente que b vezes y é o meu K, então eu tenho que o meu produto é par. Ah, mas eu podia ter suposto y igual a c. Tudo bem. Igual a 2c. Tudo bem. Eu trocando agora, considerando nesse ou, que eu tivesse assumido que o y era par, a mesma coisa, eu ainda continuo obtendo XY par. Então, eu provei usando contraposição, que, dado que esse produto é ímpar, então cada termo tem que ser ímpar. Certo? Ainda no slide com o exemplo de contraposição, à esquerda, a hipótese de x. X vezes y é igual 2b vezes y, igual 2k. K igual by inteiro. E à direita, a hipótese de y. X vezes y é igual x vezes 2c, igual 2cx, igual 2k. K igual cx inteiro. Bom, agora eu fiz a ida, eu tenho que fazer a volta. No caso da volta fica mais fácil, porque aí se torna x é ímpar e y é ímpar, implicando em xy ímpar. Aí, nesse caso, eu parto da hipótese que x e y são ímpares, multiplico eles e verifico que o resultado desse produto é ímpar. Basta colocar o 2 em evidência aqui, já tinha um sobrando, e eu chego que o produto é ímpar. Provei, nesse caso, por demonstração. Nessa volta, eu demonstrei usando a demonstração direta, partindo da hipótese e chegando na tese. No slide com o exemplo da volta de Q implica P, os dados. Proposição composta. Para Q x igual 2b mais 1 e y igual 2c mais 1, implica proposição composta para P xy igual 2a mais 1.
Demonstração direta. Q implica P para P, x igual 2b mais 1 e y igual 2c mais 1. X vezes y igual, abre parênteses, 2b mais 1, fecha parênteses, abre parênteses, 2c mais 1, igual 4bc mais 2b mais 2c mais 1, igual 2, abre parênteses, 2bc mais b mais c, fecha parênteses, mais 1, igual 2k mais 1. K igual 2bc mais b mais c inteiro, logo, XY é ímpar. Novo slide com o título Absurdo. Abaixo a fórmula. Proposição composta. P e não Q implica zero. C e somente C. Proposição composta. P implica Q. Bom, na demonstração por absurdo, o que eu vou fazer? Eu tenho que agora pensar no seguinte, que dado a minha hipótese e a minha conclusão, eu vou fazer o seguinte, eu mantenho a hipótese e eu digo, não, se a hipótese é verdadeira, essa conclusão aqui é furada, ela é falsa. Se isso acontece, e isso aqui que eu estou dizendo for verdade, essa hipótese tem que me levar em algo falso. Porque P implica em quê? Se eu estou dizendo que P ocorre e Q não ocorre, isso aqui teria que ser falso. Então eu tenho que obter uma conclusão, algo que é contraditório, que é uma inverdade. Então essa é a demonstração por absurdo ou contradição. Para provar que algo não é verdade, você geralmente lança muito mão da demonstração por absurdo. Então, por exemplo, se um número somado a ele mesmo for igual a ele mesmo, então esse número será zero. Parece complicado, mas não é. Se um número somado a ele mesmo for igual a ele mesmo, então esse número é zero. Bom, na verdade, olhando isso aqui, a gente vê que a demonstração matemática é bem simples e que o fato dele ser zero é bem óbvio. Mas, justamente por ser muito óbvio provar que isso é verdade, vem a dica. Provar que algo não é verdade, né, geralmente é mais fácil por absurdo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter que... A minha tese é que esse número será zero. A demonstração citada é: para P, x mais x igual x. Para Q, x igual zero. Né, que o meu x é zero. Então, o que eu vou fazer para provar isso por absurdo? Né? Eu vou assumir P e Q negado, implicando em algo que é falso. Minha hipótese passa a ser P e Q negado, ou seja, x mais x é igual a x, e eu estou supondo que não. Ó, isso aqui acontece e o meu x é diferente de zero. Eu vou ter uma contradição aí, mas vamos provar isso. A minha tese, representada por esse zero, significa que eu vou chegar em algo falso, em algo contraditório. Demonstrando por absurdo, temos P e não Q implica zero. A hipótese é P e não Q. Proposição composta, x mais x igual x e proposição composta, x diferente de zero. A tese é zero sendo falsa. Então, o que vai acontecer nesse caso? Né? Eu vou partir da minha hipótese e aí o que eu faço? Para chegar nessa tese, eu começo a fazer as contas. Bom, escolho uma hipótese. A estratégia em geral é você escolhe uma hipótese de modo que você tenha que, em algum momento, assumindo a outra hipótese, você percebe que você é levado a um absurdo, a algo falso. Então vamos assumir isso aqui como verdadeiro. A hipótese é x mais x igual x. Se isso aqui for verdadeiro, vocês já devem ter visto até na internet algumas demonstrações desse tipo. Se eu somar, eu tenho que 2x igual a x. Bom, aí eu divido por x, beleza? Posso dividir, porque por hipótese, x é diferente de zero. Dividindo, eu chego na brilhante conclusão matemática de que 2 é igual a 1, o que é um absurdo, é falso. Eu cheguei nesse absurdo porque eu assumi essa hipótese aqui, que é errada. Isso demonstra que isso aqui não pode acontecer. Então, essa minha demonstração aqui, ela caiu em algo falso, que prova, então, que só vai ser válido para x igual a zero. A hipótese assumida é x diferente de zero e a demonstração é P e não Q implica zero. Um
Um outro exemplo aqui, provar que raiz de 2 não é um número racional. Então, vamos lá demonstrar por absurdo. Suponha que raiz de 2 é racional. O que significa um número ser racional? Significa que ele pode ser representado por uma fração cujo numerador e o denominador são inteiros indivisíveis, né? Bom, óbvio, com um denominador diferente de zero. O que vai acontecer nesse caso? Se eu tenho... repare que agora, o que vai acontecer? Eu estou assumindo, né, que, na minha demonstração por absurdo, que eu quero provar que ele não é um número racional, então, por absurdo, eu assumo que ele seja racional. Eu estou negando a tese. Negando o meu quê? Então, se eu assumo isso, vamos ver onde que eu chego. Eu tenho essa relação matemática, que se eu elevar ao quadrado, faz com que eu tenha o quadrado de um inteiro dividido pelo quadrado de outro inteiro. O que me leva a essa relação aqui. No slide, com a explicação da demonstração por absurdo, a relação matemática é raiz de 2 igual P sobre Q. 2 é igual P elevado a 2 sobre Q elevado a 2. P elevado a 2 é igual 2Q elevado a 2. Essa relação nada mais é do que eu estar chegando ao fato de que 2 divide P ao quadrado. Se 2 divide P ao quadrado, 2 vai ser um fator do número P. Isso significa que P pode ser representado como um múltiplo de 2. Eu estou usando aqui a letra X como um inteiro qualquer para representar que P é um múltiplo de 2, ou seja, 2 é um fator de P. Se isso acontece, quando eu elevo P ao quadrado, lembrando que o P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado, eu vou ter uma relação que é 4x ao quadrado igual a 2Q ao quadrado, que me remete a 2x igual a Q ao quadrado. Opa, eu caí em algo muito parecido com o que eu tinha aqui para o P ao quadrado. Agora o meu Q ao quadrado é par. Bom, é múltiplo de 2. Isso significa que o 2 divide o Q ao quadrado, logo o 2 divide o Q. Se isso acontece, isso significa que 2 é um fator comum de Q e P. Então, se eu tenho 2 como fator de Q e 2 como fator de P, P e Q não podem ser indivisíveis. E aí está o absurdo da minha hipótese de querer representar um número irracional como um número racional. Então, eu tenho que raiz de 2 não pode ser racional, não é racional, certo? Prove por absurdo que o produto de dois inteiros ímpares não é par. Então, vamos lá. Vamos assumir por absurdo que o produto de dois inteiros ímpares é par. O que significa isso? Que eu tenho que x é ímpar, y é ímpar, mas o produto deles é par. A hipótese do exemplo é, abre parêntese, x igual 2a mais 1 e y igual 2b mais 1, fecha parêntese, e, entre parênteses, x vezes y igual 2k. Bom, então eu estou tentando fazer uma demonstração por absurdo. Quando eu sigo por esse caminho, eu pego, vou fazer o produto de dois números, que é par, certo? Que é uma das minhas hipóteses. E outra hipótese agora que eu uso é o fato de que x e y são ímpares. Fazendo a conta, eu chego aqui à conclusão que o produto desses dois caras que são ímpares, dá um número ímpar. Ou seja, ele não vai ser igual a um número par. É falso. Então, a minha demonstração também está falsa. A demonstração explicada pelo professor é xy igual 2k, hipótese, abre parêntese, 2a mais 1, fecha parêntese, abre parêntese, 2b mais 1, fecha parêntese, igual 2k, hipótese, 4ab mais 2a mais 2b mais 1 igual 2k. 2 abre parêntese, 2ab mais a mais b, fecha parêntese, mais 1 igual 2k. 2m mais 1 é diferente de 2k, falso. Ao citar os dois produtos que são ímpares, ele indica
abre parêntese, 2A mais 1, fecha parêntese, abre parêntese, 2B mais 1, fecha parêntese. Novo slide com a referência. Seção 2.1 do material base, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. J.L. Jurstin, 7ª edição, LTC Editora. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Né? Todos os conceitos foram retirados da seção 2.1 do nosso material base, Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. Muitos dos exemplos foram tirados de lá, desta aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima aula. Univasptv.com.br